Gênesis 11, versículo 26. Vai dizer assim, ó, todo mundo achou, né? Então, 11, 26 diz: E viveu Tera 70 anos, e gerou Abraão, Anau e Arã. E essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão e Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e o pai de Iscar. E Sarai era estéril e não tinha filhos. E tomou Tera Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, a sua nora, mulher do seu filho. E Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Até aqui, igreja. Vamos orar. Senhor, nesse momento apenas queremos a Tua voz. Apenas queremos ouvir o que Tu tens para dizer para nós, Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então abre os nossos corações, abre, Senhor, os ouvidos dos nossos corações, Senhor, que a gente possa Te ouvir, que essa palavra venha, Senhor amado, ser impactante em nossas vidas, Deus. Nós estamos sedentos pela Tua palavra, Pai. Se saímos do nosso lar e viemos até aqui, Deus, é porque Te amamos e queremos mais da Tua palavra, Pai. Fala conosco nesse momento, é isso que queremos, é isso que precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aqui vai começar esse texto que eu li para vocês. Eu sei que é um texto que a gente não costuma ler muito, pelo menos eu tenho muita dificuldade quando eu proponho em ler um livro, e começa a genealogia, e tal pessoa gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, muitas vezes dá aquela pulada até no texto. E aqui ele fala muito sobre o pai de Abraão, quem foi o irmão de Abraão, quem foi ali o sobrinho de Abraão. Ele explica toda a origem da família de Abraão. E ele cita uma pessoa que é o patriarca ali, que é o Tera. E é engraçado que ele começa a família, os filhos, com 70 anos. Imagine um pai de 70, ser pai aos 70 anos, ele começou com 70 anos. E ele teve seus filhos, já estava com a sua família, estava ali com o seu sobrinho já, com Abrão, que não era Abraão ainda o nome. E um dia ele sente algo dentro dele, que ele precisa tomar um passo na vida dele. Sabe quando você para? Acho que todo mundo já teve essa sensação. E olha assim para dentro de si e fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Já teve essa sensação de olhar assim para: calma, o que eu estou fazendo desse meu ano? O que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo? Eu paro, penso, e parece que algo dentro de mim, que a gente sabe o que é, que o Espírito Santo fala conosco. É que muitas vezes a gente não dá ouvido para ele, mas ele fala conosco, o Espírito Santo. E ele vem com algo forte dentro de você, e você sabe o que tem que fazer, sabe que tem que ir, sabe o que tem que executar, sabe que tem que mudar. E muitas vezes eu não sei porque eu sei, mas eu sei que sei e eu preciso fazer isso. É o Espírito Santo falando conosco. E aqui uma voz falava dentro de Tera: você não pode continuar nesse lugar. E não foi um anjo de luz, um fogo do céu consumidor. Algo dentro dele começou a maquinar dentro dele e falou: você tem que sair desse lugar de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Você tem que sair desse lugar que você vive, que você está estabilizado, que você já tem a sua geração, e ir para outro lugar. Talvez ele não conseguiu entender o porquê, mas ele sabia que ele tinha que sair daquele lugar. Algo falava dentro dele: sai daí e vai para Canaã. Sai daí e vai para Canaã.
E ele ouviu essa voz. Ele ouve essa voz e começa essa jornada. Mas você vai ler comigo no versículo 31, que ele viveu 205 anos. Mas ele não morre em Canaã. Ele morre antes. Aonde ele morre? Em Tera. Viveu Tera e habitou no Rio do Cateu para a terra de Canaã. Viveu Tera Arã e habitou ali. E Tera tinha 205 anos e morreu Tera em Arã. Ele tinha uma missão de ir até Canaã, para no meio do caminho e vai até Arã. E isso parece que é coisa dos nossos dias. É a mesma lição, parece. Porque eita geração nossa, sabe, a gente fala dos adolescentes muitas vezes, dos jovens, que muitas vezes não tem comprometimento, que não tem essa persistência, que desiste por tudo. Mas se a gente olhar para todos nós, talvez para nossa casa, para nossa família, a gente vai ver que bate igualzinho a história desse homem chamado Tera, que recebe algo dentro dele, que sabe o que tem que fazer, entendeu o que Deus quer na vida dele, mas para no meio do caminho, porque aquele lugar é mais confortável. E quando você para no meio do caminho, a sua história para ali. Você vê que fala, e ele foi até Arã e morreu. Ele viveu 205 anos, mas morreu naquele lugar incompleto a missão dele. Incompleto para o que Deus tinha nele. E se a gente começar o capítulo 12, você vai ver que Deus vai falar a mesma coisa com Abraão, que vai ser o Abraão, vai falar, viu, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para Canaã, é lá que é a missão. Talvez eu estou começando uma palavra para dizer para você que você não pode parar nesse lugar que muitas vezes você estacionou. Porque muitas vezes as dificuldades, os problemas fazem a gente desistir. Quando eu fiz faculdade, quem fez faculdade sabe, normalmente a porcentagem de desistência é muito alta. No meu curso começou 40 alunos na minha classe, terminou 4. Aí por que as pessoas desistiram? Porque era difícil, porque quando eles começaram a fazer, era aquela desculpa, eu estou indo mal, então não é isso que eu quero para a minha vida. Outros falaram, não, sabe aquilo, eu preciso dar uma desculpa para sair. E muitas vezes nós somos assim, nós sabemos que Deus quer para a nossa vida, nós entendemos o plano do Senhor, nós entendemos o projeto de Deus, mas paramos no meio do caminho e somos Arã, que fica no meio do caminho. Hoje é noite da gente parar, refletir e falar, Senhor, o Senhor tem um plano para mim. Eu sei que eu não simplesmente nasci aqui só por nascer, eu sei que não é isso. Eu sei que existe um plano para mim, Senhor. Se eu me perdi no meio do caminho, se eu me perdi em Arã, se eu me perdi no meio do deserto, me ajuda, Senhor. Eu quero chegar nessa Canaã que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver o plano completo que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui e queremos a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita para nossas vidas. Mas muitas vezes, para mim andar nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso continuar vivendo da mesma maneira. Arã Tera vivia naquele deserto de Arã. Ele tinha que sair. Quando Deus fala com Abraão, ele sai na hora. Não deixe as dificuldades paralisar você. E isso em qualquer área da sua vida. Não deixe que as dificuldades parem por você. Eu quero ler um texto, está lá em Isaías 43, 2. Bem conhecido. Isaías 43, versículo 2. Vai dizer assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. É uma promessa linda, não é? Mas muitas vezes nós não queremos viver essa promessa. Por quê? Porque eu não quero passar pela dificuldade. Porque quando eu estou indo para a minha Canaã e vejo Arã,
eu quero parar porque é muito longe. Aí eu estou passando pelo problema e quero parar, mas o problema não vai te parar. O problema não vai te paralisar. É só uma passagem pela dificuldade. Canaã está logo ali. Ele fala, quando você passar, ele não está dizendo que você vai viver no problema. Quando ele está dizendo, vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo, vai passar por essas situações, ele fala, realmente você vai passar, mas você só está passando, você vai chegar no propósito de Deus, que é Canaã, que é a promessa de Deus, o plano do Senhor para a sua vida. Eu até notei aqui, algo que Deus falou comigo, que é, a palavra de Deus diz, passaremos por situações, enfrentaremos adversidade na nossa vida, mas isso não é uma má notícia, é uma realidade. Vamos passar. Eu posso estar com um problema, mas eu vou passar por ele. É isso que eu quero dizer. Eu posso estar doente, mas eu vou passar por essa enfermidade. Eu posso estar com uma dívida, eu vou passar por essa dívida. Eu posso estar com algo muito ruim e impossível, eu vou passar, porque existe essa promessa. Não é o deserto de Arã que vai me parar, eu vou chegar na minha Canaã. Sabe, nós crescemos, não é nos momentos bons. Você já viu isso? Nós crescemos, aprendemos. No reino espiritual funciona assim. É nos momentos difíceis. Pode ver, quando nós avançamos no meio da dificuldade, sem desistir, é aí que nós crescemos. É aí que conhecemos quem é Deus. Mas no meio da dificuldade eu paro e não consigo viver o milagre de Deus. Você já viu como que diminui? Muitas vezes a força de vontade das pessoas quando começa a dificuldade, quando começa ali um momento ruim, a pessoa tem uma vontade ali, tem um ânimo para ir trabalhar, começa a ter problema no trabalho, ela já não vai daquela mesma maneira. Mas hoje eu quero despertar isso em você, como é o tema das quarta-feiras, o despertar da fé, despertando a sua fé, que é, quando você estiver passando por esse problema, quando você estiver passando problema lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você, não importa em qual área que você está vivendo, você fala, eu estou passando por aqui, mas meu lugar é lá na Canaã, que é a promessa de Deus. Eu estou passando por uma dificuldade, eu passo, mas eu vou ultrapassar, eu vou vencer. Ele fala, você não vai afogar, nem chama vai arder em você. Ele está falando, você vai passar por um ambiente, e esse ambiente não muda você. Já entrou em um ambiente ruim? Sabe aquele ambiente ruim, de conversa ruim, é ruim? Você entra no ambiente ruim, e aquilo não muda você. É o servo de Deus que muda o ambiente. É a pessoa que está com Cristo que vai mudar esse ambiente. Se é um ambiente de briga que está na sua casa, se é um ambiente de problema que está no seu lar, quando você entender essa palavra, quando você ter essa confiança em Deus, eu tenho certeza que o ambiente não vai mudar você, porque um ambiente de briga faz a gente brigar. Um ambiente que não existe paciência, nos torna impaciente. Agora, quando eu entendo que eu vou passar por esse ambiente, eu vou passar por essa situação, e isso não me muda, é eu que começo a transformar. Você vê que Jesus, ele estava atravessando ali a cidade, e vem uma mãe com seu filho, indo enterrar o seu filho, uma viúva, já tinha enterrado o seu marido, e que história triste. A mulher tinha enterrado o seu marido, e agora está fazendo o mesmo caminho para enterrar o seu filho. E aí um caminho de tristeza, e um caminho de alegria que está com Jesus. Jesus entra no ambiente daquela mulher. Se sou eu entro no ambiente dela, de tristeza, vendo a tristeza dela. Mas com Jesus é diferente. Jesus pega aquele menino, ressuscita aquele menino, dá para a mãe do menino e fala assim, agora você entra no meu ambiente de alegria. Não é um ambiente de morte que vai viver na sua vida, é um ambiente de vida, porque Jesus é a vida verdadeira em nossas vidas. Temos que entender, Jesus quer mudar o ambiente, não é o ambiente que vai ditar as regras sobre a sua vida. Ah, mas o meu trabalho, você não sabe como é difícil, perseguição.
é a tribulação, é pessoa que me odeia, é pessoa que não gosta de mim, é pessoa que não fala comigo, é cliente que não paga, e eu posso dar um monte de exemplo. É patrão que é muito ruim, que é opressor, é isso, é aquilo, e eu fico vivendo, e esse ambiente me acaba comigo. Me dá uma vontade de fazer uma barraca e ficar do lado errado. E uma terra de Canaã prontinha para mim viver. Você vê o povo de Israel, muitos chegaram no Jordão e pararam do lado errado do Jordão. Fizeram a sua cabana, a sua casinha do lado errado do Jordão. Era só passar o Jordão e ir lá conquistar. Passar por cima de Jericó, passar por cima de Ai, entrar em Canaã, entrar na promessa onde, sabe, tem leite e mel, onde ali Deus abençoa, onde tem ali a promessa que eles sempre sonharam. Mas muitos escolheram ficar do lado errado do Jordão. Passaram tudo aquilo que eles passaram. Essa história você sabe do povo do deserto. Passaram ali calor, passaram ali comer maná, andaram, caminharam, viveram para ficar do lado errado. Tera, ele andou, caminhou e ficou em Harã no meio do caminho. Sabe desistir? Quantas coisas nós paramos de orar? Quantas coisas nós paramos de acreditar? Quantas coisas nós desistimos porque ficou muito difícil? Eu tive uma experiência esse ano, estou vivendo essa experiência. Há um ano atrás eu comecei um projeto, e esse projeto, sabe quando você começa uma ideia e essa ideia começa a ficar difícil? E eu comecei a trabalhar na ideia, e no meio da ideia eu nem lancei, falei, sabe que não é mesmo para ser? Aí eu já puxei a carta, não era da vontade de Deus, mas Deus não falou nada para mim parar. Deus não falou nada para mim, eu cheguei à conclusão falando, não, Deus não quer isso, porque está muito difícil para mim. Esse ano, há uns 2 meses atrás, eu pego esse projeto e do nada falo, vou pegar de novo, e vou tentar de novo, não sei porquê, algo me animou, uma mensagem me deu aquela força, e dentro de 2 meses, 1 ano o projeto parado, Deus faz funcionar aquilo e está uma bênção. O que eu quero dizer com isso eu já podia ter vivido lá atrás aquilo que eu estou vivendo hoje. Então tem coisas na sua vida que ainda está difícil, que já era para ser resolvido. Esse fogo já era para você ter atravessado. Essas águas já era para você ter atravessado. Você não precisa ficar olhando com medo. Deus vai segurar a sua mão, Deus vai fazer você atravessar, você vai passar por essa situação. Sabe, lá em Hebreus 12:11, ele diz assim, Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. E é verdade, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Dar em sua vida, mas precisamos passar. Então eu entendo, quando passarmos, no mundo tereis aflições. Nós conhecemos esse versículo que Jesus nos disse, e a gente fala, vai ter aflição, vai ter dificuldade. Mas Jesus, ele já dá a chave, ele fala, mas eu venci. E nós estamos no nome de Jesus, nós estamos nessa promessa. Nós já somos mais que vencedores pelo que ele fez por nós. Não precisamos ficar no problema, na aflição, podemos viver uma vida em Canaã de vitória. Eu sei que nós estamos esperando a volta de Cristo. Como eu quero esse dia, Jesus vindo, sabe, o arrebatamento, maravilhoso dia, sabe, histórico. Mas eu posso viver o melhor de Deus ainda nessa terra. Eu sei que nós estamos esperando a Canaã eterna, mas eu posso chegar na Canaã que Deus preparou aqui para mim. O pai de Abraão não viveu, mas Abraão viveu. Talvez alguém da sua família próximo não viveu, mas hoje, depois de Deus dar esse sacoalhão na gente, depois dele despertar a gente, nós podemos falar, Senhor, eu não quero viver, se alguém parou, eu quero continuar. Se eu engavetei alguma coisa, hoje eu quero continuar, Deus, eu não quero desistir. Eu quero chegar no fim
e olhar para trás e falar: eu vivi o plano do Senhor na minha vida. Tera, ele olhou para trás e falou: eu vivi metade do caminho. Amém, você vai para o céu, Deus vai te salvar. O que eu estou querendo dizer é: existe mais com Deus na sua vida, existe mais que Deus tem reservado para você, existe mais. Não pare, não desista, Deus vai te fortalecer nesse caminho, você não vai ficar parado, Deus vai te fortalecer. Queria ler mais uma passagem, Gênesis 8, versículo 15. Nós conhecemos a história de Noé, da arca de Noé, mas o versículo que mais eu amo nessa história é o versículo 15, que diz assim: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Parece um versículo simples, mas sabe o que está dizendo esse versículo? Sabe os 100 anos que você trabalhou? Sabe tudo, a vergonha que Noé passou? Sabe tudo esse projeto? Agora você vai descer e vai viver a promessa. Você teve um momento que você trabalhou, teve um momento que foi dificuldade, um momento que de esforço. Agora você desce porque você já está salvo. E é maravilhoso que todo esse projeto resultou a salvação, não apenas de Noé, porque ele fala: sai você, sai a sua esposa, sai os seus filhos, sai as mulheres dos seus filhos. O ambiente corrupto que Noé vivia não afetou Noé, mas a vida de Noé afetou a vida da família dele. Por causa de Noé, os filhos viveram. Por causa de Noé, a esposa viveu. Por causa de Noé, a mulher dos filhos viveram. É nós que impactamos o ambiente, não é o ambiente que impacta a nossa vida. Noé vivia numa geração que não acreditava, mas Noé acreditava. E no versículo 15 fala: sai da arca, desce, vai viver, porque você alcançou essa Canaã. Eu creio que vai chegar na nossa vida. Talvez você está no começo da construção da arca, no primeiro dia dos 100 anos que foi de Noé, de construção. Alguns falam que é um pouco menos, um pouco mais, mas vamos pensar 100 anos. Talvez você esteja no primeiro dia, talvez você esteja terminando, mas eu tenho certeza, vai chegar um dia que a voz do Senhor vai vir falar. E quem sabe hoje é o dia. Sai daí, porque já passou essa tempestade, já cessou a chuva, já cessou tudo, já cessou a morte. Agora é vida na sua vida. Eu abençoo, e ainda Deus abençoou a terra, abençoou a família de Noé, e eles foram viver felizes. É isso que Deus quer para a nossa vida. Então que a gente saia daqui nesse despertar, acreditando em tudo que Deus falou para nós. Sabe, como uma criança que você fala as coisas, a criança acredita, a criança crê sem pensar se há ou não possibilidade. Que a gente fique, sabe, de verdade maluco mesmo, falando: Jesus, eu vou acreditar na tua palavra, Deus, eu vou acreditar nas tuas promessas. Maluco é quem não acredita, para falar a verdade. Nós sabemos em quem cremos, sabemos o poder de Deus. Que a gente saia daqui falando: Deus, eu confio em Ti, Deus. Eu sei que o ambiente que eu vivo é um ambiente ruim. Eu sei que o meu trabalho talvez não é um ambiente bom. Eu sei que talvez a minha casa seja um ambiente ruim. Mas como o Senhor foi fiel com Noé, seja fiel com a minha vida, Deus, porque eu vou continuar nesse projeto. Aleluia.